Eu saúdo a todos meus caríssimos irmãos, irmãs, ouvintes, internautas, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno, os benditos. Eu sou o missionário evangelista Antônio Aparecido Antunes, daqui da cidade de Vilene, estado de Rondônia, o portal do Amazônia. Hoje, dia 19 de 10 de 2025, 19 de outubro de 2025, às 13 horas no horário de Manaus, capital do Amazônia. Vamos dar 3 benditos em nome do Senhor para nós iniciarmos o trabalho de hoje, né? Um dando bendito em nome do Pai, um bendito em nome do Filho, um bendito em nome do Espírito Santo, né? Para que nós possamos vencer. É só esses últimos dias nós estamos vivendo pela fé, né? Só pela fé. De fé em fé estamos vivendo o milagre do Senhor esses últimos dias, porque por nosso merecimento mesmo nós não conseguia mais viver na face da terra, porque os homens são muito corruptos, muito escarnecedores, né? Os escarnecedores que tomam frente, que tomam força, que tomam poder, porque ele é do maligno, e que está sobre ele é o maligno, que ele toma frente para poder judiar do povo, né? Então vamos dar 3 benditos em nome do Senhor. Vamos dar um bendito em nome do Pai, um bendito em nome do Filho, um bendito em nome do Espírito Santo. Diga comigo: Israel, o Brasil e o mundo, bendito seja o nome do Senhor. Dizendo para o Pai, vamos dizer para o Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Bendito seja o nome do Senhor. Dizendo para Jesus Cristo de Nazaré, vamos dizer para o Espírito Santo de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos dizer: o Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a minha bandeira. Vamos dizer: o Senhor tem vencido por nós, né? O Senhor tem vencido por nós, né? Que maravilha de Deus, né? Vamos dizer: Ebenezer, até aqui nós ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui nós ajudou o Senhor. Mas graças a Deus que nós dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno. Glória a Deus, que maravilha de Deus, né? Então nós vamos primeiramente fazer a oração. Estão vendo o tempo precisando de oração. Eu estava vendo ontem um vídeo aqui na cidade de Jacinópolis, aqui em Rondônia, e numa parte do Maranhão, do Pará, onde os terroristas do Ibama, o exército dos terroristas do Ibama, comandado pelo PT, mascarado, com máscara, mascarado, bandido, armado, mão armada, e exército, quadrilhas de terroristas, destruindo as fazendas, os situantes, cortando os palenques, cortando os murão do curral, cortando os esteios das casas, jogando as casas no chão, empurrando com máquina de esteira as casas. Prezado, fim de mundo, fim de mundo. Se não arrancar esse tal de Lula, esse demônio daqui até o mês que vem, deixar chegar para ele, entregar a posse, ele vai entregar os bagaços, olha que ele vai enterrar muitos brasileiros, vai mandar matar, pôr no paredão e fuzilar. Esse homem não é gente, ele não é gente. Não é gente, não é isso que estão pensando, não. Não é homem de tolerar, não. Tem que pedir misericórdia, gritar misericórdia de Deus e pedir do estrangeiro também para pegar ele, porque aqui no Brasil o povo mesmo deram a lei para ele fazer isso, deu força, deixou ele se candidatar, deixou ele roubar o voto, deixou ele dominar todinho. Agora ele está tomando tudo, fazendo. Que desespero! Que o desespero daquelas mães de família chorando, as lágrimas correndo no rosto, mulher e criança e tudo, e ele tomando gado, tomando terreno, destruindo, jogando a casa no chão, deixando o povo no meio do tempo, sem amparo, sem nada. Pessoa de 40, 50 anos no lugar. Esse amaldiçoado desse homem faz isso. Esse amaldiçoado, filho de Satanás, destruindo o nosso país, destruindo a nação. Se ele vendeu a Amazônia para os países e
e tem que entrega da parte dele. Então, como ele quer entregar, então a nação brasileira tem a obrigação de tomar tudo quanto ele tem, que ele tem muita terra e muita fazenda. Ele toma por seu pai tudo para ele. Tomar tudo que ele tem, o gado dele, dividir com o povo. Tem que pedir para o estrangeiro fazer isso, fazer um confisco em tudo quanto ele tem, porque não tinha nada quando ele entrou na política, deixar de sem nada novamente. Tomar tudo quanto ele tem e distribuir. O que ele tenha ganhado com tráfico de droga, com todo quanto é obra de maldade, roubado da publicidade, roubado, assassino, vendendo o país para outros países estrangeiros, para o Japão, para outros países aí, para a China, cara. Então é tempo de denunciar ele, denuncia ele. Se o exército daqui não toma de conta, denuncia para o exército dos Estados Unidos, porque o daqui está se vendendo. Porque nunca vi isso primeira vez na minha vida que eu vi mão armada em cima de trabalhador. Mão armada, encapuçado com bandido, terrorista, tomando a força, pistoleiro do Lula, pistoleiro de Alexandre de Moraes, pistoleiro do PT, terrorista, da gangue, do tráfico grande, maconheiro, bandido, terrorista, marginal, assassinos. As famílias estão chorando e os amaldiçoados estão rindo, os filhos de Satanás, a família de Satanás, trabalhando com o vagabundo, o presidente, bandido. Procura quem deu a ordem, eles não falam quem deu a ordem, porque quem deu a ordem foi o demônio mesmo do presidente satânico e os maiorais que estão lá com ele. É a hora de lançar a mão deles, põe tudo na cadeia e tomar tudo quanto tem, de dividir com os povos que roubaram, que tomaram ali, com os patrimônios que foram destruídos. Tem gente presa até o dia de hoje porque diz que destruiu algumas coisinhas, vaso e ali passou um batom numa estátua lá, e esses motosserras que estão cortando os curral, derrubando as casas dos outros, a máquina esteira disparando, e as balsas que explodiram. E quanto mais desgraça esse homem fez, e está fazendo. Dá um brado, meu pessoal, dá um brado, impeachment nesse presidente da república antes dele sair. Não deixa ele entregar a faixa não, pega a faixa roubado, não espera entregar a faixa não. É tempo de abrir impeachment e arrancar ele à força, mostrar que o nosso Deus é mais poderoso do que ele. Pedir força para o Trump, para os Estados Unidos, que venha socorrer, porque senão eles vão destruir toda a Amazônica, destruir os rios, jogando combustível nos rios, queimando as coisas em cima da água e destruindo as fazendas também, os fazendeiros, o povo está tudo chorando, desesperado, mulheres, crianças. Eu me surpreendi com o que a casca do limão fez com minha glicose alta. Milhares de pessoas relataram remover o açúcar do sangue pela urina depois de usar isso. Ou de ter medo, é tempo de denunciar, né? Oramos, minha gente, para aqueles povos que se encontram aflitos, que perdeu tudo que tinha. Que isso aconteceu comigo quando eu tinha na idade de 15 anos. Com a idade de 15 anos, prezado, eu conto com sentimento, tive que virar pistoleiro, assassino, por causa dos bandidos tomaram as propriedades, fazer como fizeram lá. E ainda correram atrás dos outros, meus parentes, meu pai e mãe, armados, para ferir, aonde que eu também perdi a cabeça. Parei com a minha carreira porque a própria polícia, meus próprios amigos policiais me pegaram, me prenderam. Senão eles tinham feito muita desordem, muito estrago. Então, meu prezado, eu odeio esse negócio de mexer com os outros que estão trabalhando, com as famílias, que está quieto lá no campo, no deserto, cuidando dos seus patrimônios. Odeio esse tipo de trabalho satânico, isso é do Satanás, não é de Deus não. Isso tem que ser arrancado do nosso país. Levar ele para ser sentenciado lá no estrangeiro, não dá sentença para ele aqui fora, privilegiado dentro do país, não. Para nenhum deles, nem esse soldado do Ibama que está fazendo isso aí, tem que ser levado também, esse exército, tem que arcar numa cadeia lá no estrangeiro, para ser condenado lá, para ele pagar, pela lei de lá, porque aqui não teve lei para corrigir eles. Tem que ser lançada essa lei magnífica. Oramos, meu Senhor.
Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Filho do Deus bendito, nesse momento te peço pela tua santa, infinita graça e misericórdia, que levante as tuas mãos santa, poderosa, ensanguentada, que foi cravada sobre a cruz do Calvário, e coloque sobre a cabeça de nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, Senhor. E abençoa, Senhor, estende a mão sobre ele, sobre o Trump, sobre todo esse povo da direita, Senhor, de boa fé. Retorna a presidência para ele, Senhor. Arranca, Senhor, esse homem, esse servo de demônio, servo de Satanás, Senhor, que está destruindo, massacrando o povo, destruindo, Senhor, está judiando o pobre, dos aflitos, dos necessitados, Senhor, derrubando a casa, deixando no meio do templo, Senhor, aquilo que construiu com tanto suor, Senhor, com sangue derramado, suor, sangue vivo, Senhor. Pai, depois o inimigo chegar e derrubar, destruir, Senhor, e deixar ele no meio da terra. Estende suas mãos para eles, Senhor, conforte o coração deles e faça justiça, Senhor. Senhor, o teu nome é justiça nossa. Socorre-nos, Senhor. Socorre, Senhor. Envia o santo arcanjo Miguel, o santo arcanjo Gabriel, protegendo este povo que está sendo desobrigado, Senhor. Fazendo devolver para ele aquilo que é dele. Toma, Senhor, daqueles que o tomaram, Senhor. Toma deles, Senhor, tudo quanto eles têm e dá para esses que eles tomaram, destruir os patrimônios, Senhor. Faça pagar, Senhor, seja o exército, Senhor, seja quem for, Senhor, que faça pagar, Senhor, aquilo que não pagaram com aquisitivo, paga na cadeia, Senhor, mas faça pagar, porque, Senhor, estão destruindo aquilo que está construindo, o fruto do trabalhador, o qual a sua própria escritura, o Senhor mesmo disse, que para viver do suor do próprio rosto, Senhor. Eles não são malfeitores, são trabalhadores, são famílias, Senhor. Famílias que estão vivendo no campo, na fazenda, Senhor. E estão sendo desobrigados por esses malditos, desses homens corruptos, Senhor. Ladrão, terrorista, Senhor. Traficante de droga, encapuçado, Senhor. Assassino, armado, Senhor. Em cima daquelas pessoas simples, trabalhadoras, desarmadas, inocentes, Senhor. Senhor, cobra-se, Senhor, estende tuas mãos, Senhor, faça a justiça, Senhor, faça a justiça, porque só o Senhor tem todo o poder no céu e na terra. Abençoa todos os patriotas, Senhor, que estão lutando pela liberdade de nosso país, pela libertação, Senhor, vamos dizer, não só pela libertação, porque Satanás está no poder, Senhor. Satanás, quebra o laço de Satanás, Senhor. O plano desse homem é só satânico, maligno, é só de destruição. Esse homem, Senhor, é o filho da desgraça, Senhor. Ele foi lá na China buscar o convite 19, vai matar quantos brasileiros, Senhor? Ele foi lá contratar, Senhor, esse maldito desse vírus, Senhor, para matar os brasileiros e fazendo, Senhor, coisas ocultas, escondidas, Senhor. Bandido que está dominando sobre o pobre do justo, prisioneiro, assassino, ladrão. Sim, Senhor. Cobre nós com o teu manto celestial, cobre com o teu sangue precioso, Senhor, todos os patriotas, e abençoa e dá a vitória, no nome santo, meu Deus, do teu unigênito Filho, Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do teu amor, a geração do teu Espírito Santo, aquele que é bendito e que é eterno, que vive e que reina para todos sempre, para eternamente. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amado, pega na mão do seu irmão e diga: receba a vitória em nome do Senhor Jesus Cristo, que a vitória é tua, meu presente. Então vamos para a palavra de Deus. Hoje eu quero falar sobre os que dizem que vive, mas está morto. Está cheio de gente assim. Para falar a verdade para os irmãos, tem pessoas, muita gente, que está sepultado dentro da sua casa e não sabe. Ele está vivo, mas está sepultado dentro da sua casa, própria casa, por falta de vigilância. Crente, eu aceitei Jesus. Aceitou, só da boca para fora, mas não siga nada, não tem nada da perfeição.
nada daquilo que o Senhor pediu. Então, meu prezado, tem o nome entre os que vivem, mas está morto. Abre a tua escritura comigo no livro de Apocalipse, capítulo 3. E assim, a quinta carta à igreja de Sardo. O versículo 1 é o seguinte: ao anjo da igreja que está em Sardo, escreve isto, que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tem o nome de que vive, mas está morto. Está vendo, meu Deus? Tem o nome do que vive, mas está morto. Ele está falando com o mundo lá fora? Não, está falando com os crentes. Tem o nome do que vive, mas está morto. Por causa do quê? Por causa das obras. Se você disser que tem fé e não tem a obra, a tua fé é morta. Se você disser que tem a obra e não tem fé também, tua obra é morta. Porque caridade até o diabo faz. Agora, você tem fé. Tem que ter as duas partes, a fé e a obra. Então, meu prezado, as coisas de Deus é muito perfeitas. Se você não tiver a fé e não tiver a obra, a tua obra está morta. Se você tem a obra e não tiver a fé, também a tua fé é morta. Então está escrito: eu sei a tua obra que tem o nome que vive, mas está morto. Seja vigilante e confirma o restante dos que estão para morrer. Porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Está vendo o que eu falei? Porque não achei a tua obra perfeita diante de Deus. Tem um nome que vive, mas está morto, porque não faz obra. Não faz obra nenhuma. Crente não é só para encher o banco da igreja. Não é só para encher o banco da igreja, feito morto. Para esquentar o banco, para encher o banco. Não é não. Crente é para ser como um espelho, é para refletir a sua luz. É para ter obra. E a obra perfeita. É para ter obra e obra perfeita. Está escrito aqui, ó. Porque não achei a tua obra perfeita diante de Deus. Está vendo o que eu estou falando? Tem que ter a obra perfeita, com perfeição, caridade com perfeição, benefício com perfeição, palavra com perfeição, evangelho com perfeição, doutrina com perfeição, os mandamentos de Deus com perfeição. Mas o crente religioso, você sobre a artrose, o crente religioso, ele é condenado. Olha, porque ele não tem nada perfeito diante de Deus. Ele só vive em imperfeição. Diz o apóstolo Paulo: quando chegar o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado, o que é em parte será sepultado. Sepulta esse velho homem, sepulta essa velha mulher, e vive a tua alma, vive o teu ser, e deixe o ser Jesus Cristo, o ser Senhor Jesus Cristo, viver no seu coração com obediência, com paz, com amor, com obediência, com lealdade, com humildade, com caridade, dividindo o teu pão, repartindo o pão com aquele que não tem, fazendo a obra da caridade. Aqui, ó, no versículo 3, a recomendação aqui, ó, recomendando, ó: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberá que hora sobre ti vereis. Não saberá que hora sobre ti vereis. Mas também tem saldo algumas pessoas que não contaminaram os seus vestidos comigo, e andarão de branco, porquanto são dignos disso. E o que vencer será vestido de veste branca, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que
tem muita gente morta, comendo, bebendo, viajando, dirigindo, piloteando o avião. Mas está morto. Não tem nada de caridade. Ainda costuma cantar ainda um canto. Posso ter a mão vazia com Jesus me encontrar. Está vendo? Você mesmo profetizando você. Com a mão vazia. Cadê os talentos? Temi o mundo, Senhor. Temi o mundo, temi a obra, temi... Não trabalhei, temi faltar para mim, não reparti. Prezado. Então, segundo, a fé sem a obra é morta. Vamos ver onde é que está escrito isso aí? Em Tiago, capítulo 2, de 14 a 20, vamos ver lá. Tiago, capítulo 2, versículo 14 a 20. Meus irmãos, que aproveita a alguém disser que tem a fé e não tiver a obra? Interrogação. Que aproveita alguém dizer que tem a fé e não tem a obra, não é que eu digo? Porventura a fé pode salvá-lo? Perguntou ele, interrogação. Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiverem tiverem falta de mantimento cotidiano, e se alguém de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhe não derde as coisas necessárias para o corpo, que aproveito virá dela? Virá daí? Né? Interrogação novamente. Assim também a fé, se não tiver a obra, é morta em si mesma. Mas se dirá alguém, tu tens a fé, eu tenho a obra. Mostra-me a tua fé sem a tua obra, e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tudo crê que há um só Deus e faz bem. Também os demônios crêem que estremecem. Mas o homem em vão, queres tu saber que a fé sem a obra é morta? Interrogação aqui, ó, que a fé sem a obra é morta. Praticamente o que eu mais porventura, o nosso pai Abraão não foi. Porque ele já vem com um monte de função integrada, mano. Nosso pai Abraão não foi justificado pela obra. Mas uma funcionalidade é o split screen. Com ele a gente consegue deixar a tela dividida, além de outras funções, mano. Não foi justificado pela obra quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Interrogação. Bem vê que a fé cooperou com a sua obra, e quer pela obra a fé foi aperfeiçoada. Cumpriu-se a escritura que diz: creu Abraão em Deus e foi-lhe imputado com justiça, e foi chamado amigo de Deus. Foi chamado amigo de Deus, até aqui no versículo 23, né? Então, meu brother, você entendeu que a fé sem a obra, ela é morta. É morta, né? Então, a fé, ela só vale se tiver a obra. E a obra só vale se tiver a fé. Se você for dar alguma coisa para os outros, para alguma pessoa, fazer alguma ajuda, se não for no nome de Jesus Cristo, é contado como social, departamento social, seção social, como político. Político pode dar alguma coisa para alguém, dá em nome dele, em nome do político. Mas
tudo em nome do Senhor, então tem que ser pela fé. Quando for dar alguma coisa, não fazer tocar a trombeta. Tinha um tanto de gente por aqui, que eu vi uns poucos dias aí, estava dando cesta básica, passando nas redes sociais. Falei, já foi tua glória, meu presidente? Já foi! Se dá com a mão, a outra não saiba. Com a mão, a outra não saiba. Não faça tocar a trombeta quando deram a esmola ou deram alguma ajuda. Ou ajuda até mesmo na igreja. A pessoa pega uma nota de 100 reais, de 200 reais, pega na ponta dela e sai que nem uma pandoba. Pra todo mundo ver, amor. Já se foi a glória, já recebeu o seu galardão. Não deixe ninguém ver quando você vai entregar o dízimo. Já aconteceu de vez de eu entregar o dízimo, os outros veio, eu ficar aborrecido. A pessoa quer saber de que é tudo isso, de que é tudo isso, para que é tudo isso. Não me interessa. Se não interessa para mim, eu estou levando para entregar. Interessa para o outro que está. Fui muito curioso demais, eu não gosto disso. Por isso, certo de o crente entregar dízimo é na secretaria. Não, eu não sou contra esse negócio. De estar com bilhete, envelope e coisa na frente do rebanho todo. Por causa disso. Porque as coisas para Deus, por mais quantia que seja para Ele, para nós, que nós dê para Ele, ainda é pouco. O sangue de Cristo foi muito caro. Caríssimo, caríssimo. E o que Ele faz para nós todos os dias é coisa que ninguém pode fazer. O que Ele faz para nós, o que Ele cuida de nós. O anjo cuidando de nós. 24 horas, de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite, não dorme para cuidar de nós, para guardar nós. E muitas vezes as pessoas querem tocar trombeta ou querem viver sem ajudar, sem ter obra diante de Deus. Ou quer tirar a obra sem a fé. Vamos para o livro de Lucas, vamos ver o Senhor Jesus Cristo também falando sobre isso aí. Não só o ungido, mas o próprio Senhor Jesus Cristo dando ensino também. Vamos ver lá? Lucas, capítulo 9, versículo 57 a 62. Vamos lá. Lucas, capítulo 9, versículo 57 a 52. Acerca dos que seguem a Jesus. Versículo 57. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um Senhor: seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: a raposa tem seu corvis, as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Disse outro: seguir-me-ei. Mas respondeu a Jesus: Senhor, deixe que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou e disse: deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa despedir primeiro os que estão em minha casa. Tem algo novo no ar. Eu despedir os que estão em minha casa. Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão no arado olha para trás, apto para o reino de Deus. Está vendo? O seu dano descimento. Que os mortos enterrando os mortos, porque os mortos que estavam vivos também estavam mortos. Por quê? Por que o Senhor falou os mortos enterrando os mortos? Tem pessoas que não se preocupam com nada. Ele está vivendo só na pura carnalidade, na pura carne.
pessoas que entram no mercado grande, no atacadão, e vai acuar a partilheira. Ele vai comprar 2 objetinhos desse tamanho. Ele acua 2, 3 horas acuando. Dá tempo do outro vir de lá com a máquina, checar o cartão dele no bolso dele, roubar ele. Dá tempo, às vezes esquece até da sua moto com a chave no lugar, capacete todinho lá. Mas ele está acuando, de fundo. Dá tempo de acontecer, trazer as coisas e levar prejuízo. Muitas pessoas falam para mim, eu não uso cartão que tem um chip para apresentar, porque tenho medo de ser roubado. Eu falei, você não tem perigo não. Eu olho na pessoa e falo, você não tem perigo, nunca acontece isso contigo. Mas com os mortos, por aí acontece. Porque os mortos estão mortos. Ele não tem atenção com nada. E a pessoa, se uma pessoa fosse um caminhoneiro, você viu o caminho dele como é que é? Caminhoneiro defende quantos lados, retrovisor, os cantos das carrocerias lá atrás, lateral, e muitos ainda tem espelho por cima, né? Olha por cima para ver alguma coisa atrás, o ônibus vê tudo lá fora e dá por cima aqui e vê a frente. Atenção defensiva, que é isso aí? Pessoas vivas. Só consegue os vivos, os mortos, se for os mortos, no transporte assim, ele mata um mundo lá, gente, porque já é morto. Ele é desocupado. Quando senta diante de uma parede, de uma televisão, assistir uma novela, uma coisa ali, troveja, chove, relâmpago, chove, e ele está ali. Porque ele está morto. O que acontece? São pessoas que estão morto. Então, eles comem, eles bebem, eles vestem, eles andam, mas estão mortos. E muitos deles, às vezes, estão sendo crentes. Chega lá na igreja, no grande congresso, vai pregar contra a idolatria. Não pode ver um católico adorando uma imagem de barro, ou uma cruz, ou alguma coisa. Como que ele vai pregar se ele está morto? O ídolo é ele mesmo que fez ídolo. Santo tem que ser esperto. Santo tem que ser guerreiro. Santo tem que ter porte de santo. Santo não pode ser morto. Tem que ser vivo. Ah, mas onde é que está escrito isso? Está escrito. Olhai, orai e vigiai. Olhai, orai e vigiai. Então, o morto está vigiando. O morto está vigiando, então a oração dele está morta também. Ele conversa com a própria carne dele. Deus não ouve. Porque ele está morto na própria ofensa dele. Se passa por um necessitado, ele não dá uma ajuda. Se ele vê o enfermo, ele não visita o enfermo. Não ora pelo enfermo. Não faz. Viu uma pessoa entrando no hospital para fazer missão. Meter a pessoa e fala, você é doido? Lá de jeito nenhum. O gripe suína está matando gente agora, está matando gente agora que você vai. Ih, a gripe suína começou a matar, já matou um tanto de gente, agora que você vai lá. Assim, agora que eu vou com o meu senhor vai acudir. O senhor foi comigo e acudiu. Então, meu prezado. Aplicar isso aos pés suas árvores frutíferas uma vez por semana é a chave. Se eu não fosse ter medo da enfermidade e fosse ter medo da contaminação, também não ia. O que aconteceria? Continuava aquele vírus matando.
mas o Senhor me deu força. Eu fui e venci. Aqui em Isaías capítulo 43, versículo 8 a 13, algum versículo aqui, vamos ver o que está escrito. Trazei o povo cego que tem olho, e o surdo que tem ouvido. Ué, você está mandando trazer, então não é que está lá da sepultura, não. Está mandando trazer. O povo cego que tem olho e o surdo que tem ouvido. Ele é cego que tem olho, para as coisas de Deus ele não tem. Ele é surdo que tem ouvido, mas para ouvir as coisas de Deus ele não tem. Todas as nações se congreguem, os povos reúnem-se. Quem dentre eles pode anunciar isto ou fazê-lo ouvir coisas antigas? Está vendo o que é novo? As coisas antigas, que são os mandamentos de Deus, os mandamentos de Cristo. Não adianta levantar um Pedro, um Zé, um Juca, qualquer obreiro do dia, com sua igreja do dia, sua revelação do dia. E os mandamentos de Deus, primeiro quem trouxe foi os profetas, e os escritos dos profetas, as coisas antigas ficam para trás. Isso é coisa de gente velho. Hein? Lavar pé é coisa de gente velho. Ósculo Santo é coisa de velho. É lá no antigo que estava. Mas está aqui escrito, ó. Chamou de cego que tem olho e surdo que tem ouvido. Porque não ouve as coisas antigas. Quem pode anunciar? Quem pode colocar isso na mente da pessoa se não obedecer? Então o que ele vai ser? O ídolo. Depois da incisa, o ídolo. Um ídolo na terra. Que para nada vai ter aproveito. Que aproveito tem um ídolo? Não tem, porque é um ídolo. O ídolo, cantores aí, está cheio de ídolo, de cantores. Pessoas idolatradas, os cantores mundanos. É ídolo, é um ídolo do povo. Mas, muitas das vezes, de Deus não canta nada, não fala nada das coisas de Deus, só dele mesmo. Apresentai-vos a sua testemunho, para que se justifique e para que se ouça e se diga, verdade é. Trazer a testemunho, para que ouça e para que diga, verdade é. Ah, mas você está falando sobre o Ósculo Santo, o santo é beijo. Então, para você é beijo? Uhum. Então não é verdade, então é mentira. Que não está escrito que não. Está escrito que é Ósculo Santo. Não está escrito que ele é beijo. Ósculo Santo é Ósculo Santo, beijo é beijo. Está escrito que ele é mandamento, mas se você se faz dele um beijo, então para você ele é um beijo. Você não tem validade nenhuma. A Ósculo, lava-pés é dar um prato de comida. Lava-pés é um símbolo de caridade, então para você é um símbolo de caridade, para você é dar um prato de comida. E o Senhor falou, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. E o privilégio da igreja foi tão grande que muitas das vezes a própria igreja não sabe quem foi que lavou os pés do Senhor Jesus Cristo. O Senhor aceitou o homem lavar os pés dele? Aceitou? Não. Para cumprir com a palavra. A igreja, não é com o A no final, não é com o não. A igreja foi uma mulher que lavou os pés do Senhor com a lágrima e enxugou com o cabelo, cumpriu os mandamentos. E ungiu também de unção com óleo. Para quê? Para cumprir com a igreja. Daí depois ele foi lavar os pés do discípulo. Para cumprir. Primeiro a mulher lavou dele, depois ele foi lavado do discípulo. Para cumprir os mandamentos. Segunda posição foi, se eu não te lavar os pés, não tem parte comigo. Então é mandamento. É mandamento.
E as mulheres são mais privilegiadas na igreja do que os homens. Vão falar, mulher não pode ter autoridade na palavra não, mulher não pode nem falar nada, tem que ficar sentado lá. Por que o homem é mais do que uma mulher, rapaz? Não passa 1 milímetro de uma mulher. Não tem capacidade mais de 1 milímetro do que uma mulher que tem a mesma unção do homem. Passou 9 assaltantes para me assaltar. 9 assaltos que sofreram aqui. Num desses assaltos que eles me pegaram de surpresa, aí estava centralizado, estava esperando, e corre demais atrás do comércio, e corre, atende um aqui, outro ali, atende um aqui, outro ali. Tem movimento, quando pensa que não, no intervalo a arma estava na cabeça da gente. Eu nunca derrubei ninguém. Outro dia pegou de surpresa, minha mulher estava ali, e ela estava por trás da porta, segurando a porta do outro lado da parede, e levou para a janela, viu, chegou, deu um chute na porta, derrubou a porta para lá, enfiou o revólver na cabeça dela. Aí gritou, o sangue de Jesus tem poder em mim, como que é o teu sangue, Senhor? Aquele mestre que lá não caiu e os outros caíram aqui. Hã? A mulher tem unção ou não tem? A mesma unção que o homem tem, a mulher tem também. Muitas vezes a gente não celebra, é de falta de receber, porque não celebra. Em Cuiabá, os homens me perseguiam achando que eu era bandido. Enfiaram a arma na minha cabeça e descarregaram. Revólver, caminhão. De pertinho, contando ele, tal, e eu orando e a bala passava. Bala passa por dentro do corpo da gente e não fica nem cheiro no corpo da gente. E não perfuma. Não foi, não atinge. O homem de Deus pode ir para a guerra. Ele só é atingido se Deus permitir. Se Deus não permitir, pode dar chuva de bomba, que não pega ele. Pode acontecer fazer o que for. Pode descarregar fuzil, metralhadora. Descarregando, o homem vai e pega. Eu estava congregando, uma igreja cheia de gente. Só chegava, arrancava no revólver e levava. Corria todo mundo. Ele ficava, eu tinha que pegar a pessoa, tomar o revólver e levar lá no santuário, sair com o pé, nem a mão não gostava de pôr, não, sair empurrando, chutando ele. Chegava para jogar por trás do santuário. Guarda aí, meu irmão, guarda isso aí, que eu não vou nem pôr a mão nisso aí. Vamos orar para ele aqui, depois nós entregamos a arma para ele. Orava para ele, entregava. Uma pessoa chorava mais do que criança. Chorava mais do que criança, desesperado. Os Estados Unidos são uma potência e serão. As pessoas não sabiam o que é que estava fazendo quando estava perseguindo aí. Você se sentir ameaçado pelo Japão. Então, meu prezado, o poder de Deus é infinito. Infinito. E muitas pessoas vêm com arma na igreja, com facãozão 20 polegadas, 22 polegadas, para arrebentar, para cortar tudo. Certo? Outro levantar um banco com a mão assim, sair para matar o povo. Repreender pelo sangue de Jesus Cristo, a gente pegar ele. Então, meu prezado, a igreja tem que ser viva. Viva! E o obreiro do Senhor tem que ser guerreiro. Quando eu estava trabalhando pela libertação, eu era muito considerado pelas polícias, pelo policiamento. Porque tem coisa que para eles é difícil e para a gente é mais fácil para a gente do que para eles. Tem mais diálogo, mais autoridade do que eles. A gente pega sem arma, pessoa armada, bandido armado. E eles dependem de arma para pegar. Às vezes depende de ferir a pessoa. Ferir, às vezes até matar. Para pegar. E a gente pega pelo poder e pela força do Senhor Jesus Cristo. Pelo poder do sangue de Cristo e da força do Senhor. Né? Então, meu pessoal, é coisa muito importante. Então, 13.
Vós sois minha testemunha, diz o Senhor, ao meu servo a quem escolhi, para que saiba e para que creia, e entendas que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu, ó sou, eu sou, Senhor, fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, e eu o salvei, e eu o fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois minha testemunha, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar da minha mão. Operando eu, quem impedirá? Operando eu, quem impedirá? Interrogação. Então, meu pesado, o poder de Deus é infinito. A obra de Deus é infinita. Aqui no Salmo 115, está falando sobre o ídolo. E o crente com vaidade, ele se torna ídolo também, porque tem vaidade. A glória do Senhor é a vaidade do ídolo, dos ídolos. Exaltação a confiar só em Deus. Está vendo? Sem vaidade nenhuma. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dai glória, por amor da tua dignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está no céu e faz tudo que lhe apraz. O ídolo deles são prata e ouro, obra da mão de homens. Tem boca, mas não fala. Tem olho, mas não vê. Tem ouvido, mas não ouve. Nariz, mas não cheira. Tem mão, mas não apalpa. Tem pés, mas não anda. São alguns saem da sua garganta. Tornem-se semelhante a eles os que fazem e todos os que nele confiam. Confia Israel no Senhor, e Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Amém? Que muitas pessoas se fizeram ídolo e deixaram a confiança do Senhor. Muitas pessoas fazem a sua casa ao lado do fundo, no quintal, mura, põe um portão, e você não vê, entra para dentro, você não vê mais ele, de maneira nenhuma. Pode soltar bomba na rua, pode surgir batalha, guerra, pode ele estar morrendo, não tem ninguém para cuidar, porque ele fez a sepultura dentro da casa dele. Você vai na casa dele, você bate palma, você bate no portão, você pode fazer o que for. O defunto é defunto, não acorda. Por quê? Está morto e sepultado dentro da casa dele. Para fazer um unboxing e te mostrar como ele chega em total segurança. Se acaso aqui atrás temos ouvir algum imprevisto, alguma coisa, até um fogo que pega numa banda da casa, quando vai dar para o fé, está queimando ele junto na casa dele, porque ele está morto. Ele não tem acesso nem com o vizinho. Você chega, ele não te atende porque está morto, e nem vizinho nenhum consegue acesso com ele. Por quê?
porque está morto, está desligado da vida, desligado do mundo, desconectado de tudo, de Deus e do mundo. O ser humano, principalmente os crentes, ele é luz. Uma luz tem que estar acesa a lâmpada, tem que estar atento. Não pode ser isolado, não pode ser sepultado, talento empurrado e sepultado. Às vezes alguém pode precisar de alguma coisa, ou alguém pode querer estar ajudando em alguma coisa, em paz, ele pode estar necessitado de alguma coisa, ou até mesmo uma informação, uma palavra de uma pessoa tem hora que ajuda. Então por isso tem que estar avivado. Mas muitas vezes você sai na rua a certa hora, você não vê ninguém. Tudo fechado e não vê ninguém nas casas. Ninguém. Se quiser falar com a pessoa, você não encontra, não tem ninguém para você falar. Você pediu o endereço, você não acha ninguém que você pediu. Por quê? Todo morto. Então aqui está aqui o ídolo, a vaidade dos ídolos. Todo ídolo, todo morto. E quando a pessoa chega a pegar essa adolescência, do qual o profeta Isaías deu ensino sobre isso aí, o espírito de profundo sono, Jesus Cristo também falou, os que tosquenejavam as virgens loucas, lamparina seca, apagada, sem azeite. Mas a parte das pessoas que fazem isso, se esrola na frente da casa, se esconde profundo, nem energia não usa, energia elétrica no escuro. Então não é uma casa, é uma sepultura. Mora na sepultura, no escuro, nas trevas. A casa dele não é viva, ele não é vivo e a casa não é viva. A casa do crente tem que ser viva. Alguém chega, grita ali, responde. A casa viva responde. Mas a sepultura não responde para ninguém. A sepultura não responde. Não tem ninguém para responder. E assim é a casa de muita gente nesses últimos dias. Dos mortos. Que o Senhor Jesus Cristo falou, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Porque já tinha esse tipo de gente. Já para com o vizinho, tem tempo de conversar. Bom dia, boa tarde, como vai? Você e tua família, tudo bom? Precisa de alguma coisa, vizinho? Então aqui. Custa, não custa. Mas o morto não tem como. O empinado, o nariz empinado, orgulho, vaidade, não tem comunicação. Para quem que ele vai pregar o evangelho? Me diga aí. Para quem? Para quem que ele vai pregar o evangelho? Para ninguém. E obra morta. Diz que vive, e tem o nome entre os que vivem aqui na terra, mas está morto, está desligado da terra, desligado do mundo, desligado de Deus. Está neutro por aí. Prezado, são esses meus ensinamentos. Espero que Deus abençoe e converte o coração de muitas pessoas que possam se preparar para a vida do Senhor Jesus Cristo. Está atento para a vida do Senhor, deixando essa adolescência, esse profundo sono, esse espírito de morte chegar até a tua casa, o teu lar, o teu trabalho, a tua viagem. Muita gente tem até se acidentado por causa disso. Condutor de espírito de morte, de profundo sono.
Então ele não tem mente para isso, para conduzir. E vai conduzir, entrar no trânsito. A mente não dá mais. Está na adolescência, né? Prezado, quero deixar uma bênção, primeiramente para Israel, na Palestina, para os Estados Unidos, para a Itália, Espanha, Suíça, a França, a Inglaterra, a Polônia, a Alemanha, para a África do Sul, do Norte, todo o continente da África, todos os países da África, para o Portugal, para o Egito, para a Síria, para a Michele, para a China, para a Indonésia, para o Paquistão, os países que não conhecem ao Senhor ainda. Olhar para que o Senhor possa abençoar, possa revelar o Evangelho lá. Levantar obreiros e obreiras lá, de lá de dentro do país, o testemunho da palavra dentro do país, levando o Evangelho. Vamos dedicar uma bênção para todos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno, entre os benditos, reina sobre o vosso coração, desde hoje para todos sempre, para eternamente. Amém. Amém.